Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o portal da FIEC, a Federação Espírita do Estado do Ceará, que reúne mais um tema para o aprendizado da doutrina espírita. O tema dessa noite focando a atualidade da parábola do bom samaritano, com a participação de Jefferson Vaz, que está de volta ao nosso convívio do portal da FIEC, abordando esse tema. Antes da gente iniciar, e já agradecendo a todos os internautas que começam a participarem, nós temos um convite muito especial para o encontro do 20º Congresso Espírita do Estado do Ceará. O evento promovido pela FIEC, vai ocorrer de forma totalmente online e gratuita, do dia 13 a 17 de outubro, com o tema Amai vos Instruí-vos. O congresso é destinado aos espíritas de todas as idades e de todas as localidades, curiosos, simpatizantes, adeptos de outras religiões que serão bem-vindos para o conhecimento do Espiritismo e também das verdades concebidas pela terceira revelação. O evento será transmitido pelos canais do YouTube, da FIEC, da FEB TV, da Web Rádio Fraternidade, que está conosco também nessa noite, e também Espiritismo em Ação e do Espiritismo Net. Nós agradecemos a todos vocês, desejando uma ótima participação também pelos internautas. E vamos só lembrar aqui alguns dos temas e dos convidados que estarão nos prestigiando com a participação. No dia 13, a abertura será com Wesley Caldeira, Dualidade em Paulo, Amor e Razão. O Arthur Valadares vai participar também, utilizando Paulo de Tarso entre a frieza ateniense e as labaredas da perseguição. Quando é no dia seguinte, dia 14, Alberto Almeida, amai em ti aquilo que te incomoda no outro, e o Emanuel Cristiano vem falar, consegues ir? Que é o tema da palestra dele, da exposição. Dia 15, na sexta-feira à noite, Divaldo Franco, grande Divaldo Franco, que vai falar sobre 70 anos depois, na mesa virtual, Divaldo Arauto da Esperança, Jorge Godinho, Luciano Klein Filho, Marcel Mariano, Rafael Siqueira, o Orson Petra Carrara, Severino Celestino também participando. E a gente vai ter, então, também no dia 16, Sandra Della Pola, O Amor como Solução, José Carlos de Luca Bezerra de Menezes e Reforma Íntima. Severino Celestino vai, então, falar sobre Kardec e o ensino da moral de Jesus. No dia 17, pela manhã, o dia 17, o domingo, teremos Rafael Siqueira, Justiça Divina, Frederico Menezes falando sobre o maior mandamento, e às 11h20, Marcel Mariano, Pedagogia Educativa da Mediunidade. Quando for na parte da tarde, na programação do 20º Coners, vai ter Newton Souza, Jesus, o Amor em Ação, Luciano Klein falando sobre Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, livro que ele estará lançando, inclusive mostrando, apresentando durante o CONES, para que vocês tenham realmente o conhecimento dessa obra que levou
10 anos, se não me falha a memória, o Jorge pode até me corrigir. E o Jorge Elahá, simplicidade e pureza de coração, encerra esse leque de grandes nomes de expositores que são convidados para o 20º Conesse. Então, obrigado e que todos nós possamos participar. O Espiritismo de hoje tem Jefferson de volta. É um psicólogo, expositor espírita, estudioso da doutrina. Ele é paulista, já esteve aqui exatamente nessa telinha, dando a dimensão do seu conhecimento em relação à doutrina espírita e nos traz hoje a atualidade da parábola do bom samaritano. Depois da palestra, eu, Nonato, Jorge Fonteles, o Rafael, nós vamos colocar em debate, uma discussão em torno do assunto. E, claro, vocês também podem formular perguntas exatamente através do nosso chat. Vamos, então, dar a oportunidade de trazer aqui o nosso querido Jefferson. Grande abraço, seja bem-vindo. O abraço de todos os cearenses pelo seu retorno para falar sobre esse tema. Seja bem-vindo. Um abraço de todos nós. Nonato, obrigado por esse abraço. Satisfação enorme poder aqui estar novamente junto a vocês, da Federação Espírita do Estado do Ceará, vocês que me acolheram aí com muito carinho. É sempre um prazer enorme essa recepção que vocês fazem com a gente, preparando, acolhendo a gente. É muito bom. O tema de hoje é a atualidade da parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela é fantástica, assim como tantas outras que Jesus contou. As parábolas que trazem em si profundos ensinamentos que muitas vezes fogem da linha, estão entre linha, e cabe a nós pegar estes símbolos que cada parábola vai trazendo e adaptar para a nossa vida, adaptar para a nossa convivência. Por isso, de suma importância trazer esta parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Nesta parábola que Jesus vai mostrar o que é, quem é, melhor dizendo, o próximo. Porque lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, Moisés cunhou lá dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, havia uma discussão entre os irmãos judeus, quem era o meu próximo? O meu próximo estava ali na outra tribo, meu próximo estava dentro do meu lar, meu próximo estava até a outra esquina. Por quê? Porque eles se apegavam à letra. Então, para eles literalmente viam a distância. E isso virou uma incógnita, até que então Jesus pisou na Galileia e por lá fez aqueles fenômenos fantásticos e espalhou sua semente de amor e esclareceu a todos. E aí, um mestre da lei procura Jesus e diz a ele: mestre, que terei que fazer eu para encontrar a vida eterna? E Jesus indaga a ele: o que está escrito na lei? Como a lês? E o mestre da lei responde de cor e salteado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, com toda a sua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: bem, faça isso e viverás. Só que, como eu disse, havia uma discussão já há séculos de quem era o meu próximo. E é exatamente isso que aquele irmão vai externalizar a Jesus e indagar ele: mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus propõe a ele uma parábola. Ele vai dizer que havia um homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó. E quando ele estava descendo, ele foi assaltado, espancado e deixado semi-morto na beira da estrada. Passou por ele um sacerdote, olhou e prosseguiu reto. Passou também pelo aquele homem semi-morto, um sacerdote, o olhou e ele prosseguiu. Sacerdote não, um levita,
que, assim como o sacerdote, olhou e prosseguiu reto. E passou também um samaritano. Este samaritano parou, ajudou aquele irmão, colocou ele em seus braços, atou-lhe as feridas, derramou sobre elas vinho e óleo. Levou ele a uma hospedaria, cuidou dele, deu dinheiro para que depois que ele fosse embora cuidasse dele, disse: cuide dele, que depois na volta eu pago o que falta. E aí Jesus indaga ao mestre da lei: qual desses fez a vontade do Pai, do Senhor? E é interessante porque o mestre da lei, com aquele orgulho, ele diz: foi aquele que teve misericórdia com o próximo. Ele não disse o bom samaritano, não foi o samaritano. Foi aquele que utilizou de misericórdia ao próximo. Olha o orgulho. E aí Jesus disse: faça isso. E aí a gente tem alguns símbolos interessantes nesta parábola. Esta parábola, primeiro, ela se inicia com uma descida. Uma descida de Jerusalém a Jericó, que o homem fez. Essa descida, quando a gente transcreve para a nossa realidade, para a atualidade cotidiana, a gente pode entender ela como uma descida vibracional. Como bem relembra na primeira parte da obra No Invisível, Leon Denis, lá no capítulo 8, As Leis da Comunicação Espírita. Denis vai mostrar o quê? Que nossos pensamentos e sentimentos criam ao nosso derredor um campo energético. E este campo atrai a nós espíritos que se afinizam com a mesma sintonia. Denis dirá que, de acordo com o nosso padrão vibracional, espíritos entrarão em contato de semelhante sintonia. Então, quantas vezes é algo a se pensar? Nós, por alimentar sentimentos negativos em nossa alma, por alimentar e dar vazão a pensamentos equivocados, descemos mentalmente, energeticamente, e aí abrimos as comportas de nossas almas aos irmãos menos esclarecidos e que ainda estão obstinados ao mal. Estes irmãos que, dirá Allan Kardec na pergunta 459, as entidades venerandas falarão ao codificador. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga: os espíritos influenciam nossos pensamentos e comportamentos? E eles respondem a Kardec: mais do que pensais, pois frequentemente são eles que vos movem. E aí, quando deixamos estes irmãos entrar, nós começamos a sentir nossa alma metaforicamente sendo espancada, porque começa a se aquartelar de nós o ódio, a raiva, a inveja, o medo, a tristeza e, consequentemente, a felicidade se distancia, porque estamos centrados em nós. Então, por isso que nesse primeiro momento é preciso entender que muitas vezes nós fazemos uma descida vibracional que oferta, que possibilita a irmãos desencarnados, bem como este campo energético que nos circunda também atrairá irmãos encarnados, que irão pouco a pouco criar em nós e em torno de nós uma realidade que vai poder ser dolorosa ou benéfica e feliz, a depender daquilo que temos dentro de nós. Prosseguindo, a gente vai olhar o quê? Que Jesus quis deixar uma figura bem forte de um homem semi-morto. Imagine vocês aí na cabeça de vocês, cria a imagem do homem semi-morto. Não conseguia se mover, estava ensanguentado, suplicando ajuda. Este homem, esta imagem Jesus traz nesta parábola, não foi capaz de amansar as fibras do coração do sacerdote e do levita. O sacerdote, a gente vai compreender quando a gente enxerga este irmão, eles eram responsáveis pelos cultos de contemplação, eles eram intermediários entre Deus e o homem.
Eles faziam todos os preparativos para os rituais, bem como instruíam também aos fiéis de determinada seita. Então, o sacerdote, neste primeiro momento, ele é aquele que possui o intelecto, a candeia da inteligência, do saber. Só que este saber, ao invés de ampliar a consciência do sacerdote, daquele que possui um conhecimento da lei de Deus, pelo contrário, ele utilizou este conhecimento para enrijecer as fibras de seu coração, para cegar seu olhar. E aí eu me relembro, não tem como não relembrar daquela pergunta 198 da obra O Consolador, psicografada por Francisco Cândido Xavier, onde Chico Xavier, junto ao benfeitor Emmanuel, vem relembrar a nós que a razão sem o sentimento é fria e implacável como os números. Então, a razão, quando se desvincula dos afetos do coração, das virtudes da alma, ela se torna frio e implacável como os números. Ou seja, nós, ao invés de ajudar e de amparar aquele que está em sofrimento, passamos a quantificar a dor alheia. Passamos a dizer, ora, fulano é muito frouxo. Fulano é muito frouxo, sofre, está sofrendo lá, não aprende. Isso é pouco, isso não é nada. Já passei por coisa pior. A gente começa a ouvir frases clichês como esta. E aí vem aquele conhecimento que, ao invés de iluminar, obscurece. Não somente a visão, mas também o ser. Porque Jesus lembra que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo inteiro terá saúde. Se os teus olhos forem maus, teu corpo inteiro estará em trevas, em enfermidades. Então, a maneira como olhamos o próximo diz respeito da quantidade de amor, da quantidade de luz que temos dentro de nós, bem como de escuridão, de imperfeições. É por meio do nosso olhar que conhecemos a nós mesmos. Não somente das ações, dos pensamentos, sentimentos, mas também o olhar, porque nós olhamos a realidade a partir de nós mesmos. Ou seja, nossos valores intelectuais, morais, nossa visão de mundo é o que amplia o mundo, a realidade ou a reduz ao nosso próprio ego, ao nosso eu. Então, a nós espíritas, que aqui somos portadores deste conhecimento fantástico, deste saber iluminado, que é o Consolador prometido, um corpo doutrinário que vem nos esclarecer, que vem afagar nossas dores, que vem mostrar a nós o porquê de aqui estarmos, o porquê de nossos sofrimentos. Então, este Consolador prometido, nós temos que utilizá-lo como uma candeia que ilumina, uma candeia que divide a sua luz com aqueles que não têm, com aqueles que momentaneamente estão perdidos em desespero, passando por aflições tremendas. Tremendas. Então, por isso que nós devemos utilizar do nosso saber para nos iluminar e, consequentemente, para iluminar a outros irmãos que estão ao nosso redor ou que irão aparecer no nosso caminho. Porque nesta parábola do samaritano, Jesus deixou muito claro que o próximo é o semelhante. Então, quem é semelhante a mim? O Nonato, o Rafael, o Jonathan, Simone, tantos outros. Meu pai, minha mãe, um irmão que está em uma condição desfavorável, à margem da sociedade, morando na rua. Estes são os meus semelhantes. Então, Jesus amplia. Ele tirou aquela coisa, aquela distância que tinha. Até onde é que vai? Até a aldeia fulana? Até a aldeia XYZ? Não, Jesus fala, o próximo é aquele que está em seu caminho e que está necessitando de seu amparo.
do seu apoio, da sua caridade. E aí, nós entendemos o quê? Que muitas vezes nós temos, eu sempre gosto de comparar que o saber que fica inerte, a natureza, ela traz inúmeros exemplos. E o saber inerte, ele é comparável com o mar morto. Então, o Rio Jordão, por onde passa, leva vida. Quando ele desemboca lá no Mar Morto, o que acontece com ele? O Mar Morto não repassa aquelas águas, ele retém para si. O que aconteceu? Não consegue ter vida ali. E o mesmo é conosco. Nós começamos a ansiar pela felicidade, por novos rumos, mas sentimos que estamos estagnados, sem vidas por dentro. Porque a pior morte que existe é morrer enquanto você está vivo. É morrer enquanto a consciência está obscura. Esta morte que se deriva muitas vezes do nosso pessimismo, da nossa estagnação intelectual. Então, aqui, o chamamento a nós, que temos este saber espírita, está lá na pergunta 780 da obra O Livro dos Espíritos. Então, lá, Allan Kardec vem mostrar o quê? Que o progresso intelectual nos conduz ao progresso moral. Por quê, Jefferson? Porque na medida que aprendemos o que é certo e o que é errado, começamos a ampliar a consciência que temos acerca de nós, mas sobretudo de nossas ações e da realidade. E aí o nosso livre-arbítrio também se dilata. E a responsabilidade também sobre nossas ações. Por isso que o autoconhecimento, ao mesmo tempo que é libertador, também traz consigo consequências, como arcar com a responsabilidade de nossas ações. Interessante esse fato porque, na medida que vamos nos instruindo, nós vamos deixando atavismos, dogmáticos, imperfeições que trazemos em nós ao reencarnar, e que lá estão no que Joana de Ângeles denomina na obra Autodescobrimento, uma busca interior, como o inconsciente sagrado, o inconsciente profundo. Estas más inclinações que muitas vezes querem subir a consciência e tomar nosso ser e nos impulsionar a atitudes de impulso. Então, que o nosso saber seja sempre uma candeia que nos ilumina e ilumina o próximo. E aqui nós vamos prosseguindo para o levita. O levita era aquele, então, que representava a religião, a execução da religião, da Torá, com os seus diversos e também outros livros que eles cultuavam, mas ali uma série de rituais, de dogmas. Então, os levitas eram conhecidos pelo culto à contemplação. Moisés foi lá no Monte Sinai orar, quando ele voltou, eles estavam lá o quê? Cultuando o bezerro de ouro. Então, eles trazem muito isso neles, essa adoração, esta contemplação a Deus. E a nós, traduzido também a nossa realidade na atualidade, muitos são que contemplam a Deus, os que contemplam a palavra de Jesus. Tem a palavra do Cristo aqui, mas infelizmente essa palavra não consegue descer para o coração. Esta palavra não consegue germinar. Aquele grão de mostarda pequenino, que é o grão do amor, não consegue frutificar. Porque a palavra, o saber que temos, a nossa fé é um objeto de contemplação e não de ação de modificação. Coisas diferentes. E a proposta espírita não é reprimir, mas é educar, reeducar e levar nós a uma reflexão. Então, a doutrina espírita não é castradora, é educadora. Quando a gente sai de uma live, quando a gente, esse congresso lindo que vai ter aí, que os irmãos, que os irmãos aí trouxeram para a gente, o Nonato, é fantástico. Mas temos que sair e viver.
pelo menos uma lição. Eu sempre digo que eu não me permito ler uma obra sem colocar pelo menos uma lição desta obra em prática em minha vida. Para que essa obra não seja fruto somente do intelecto, mas seja fruto de transformação. E é isso que nós temos que compreender, que o espiritismo não seja a nós um instrumento de contemplação. Então, a gente está lá na casa espírita, bonitinho, arrumado, levando os ensinamentos de Jesus, colocando uma aguinha, dando passe, dando sorriso, e quando chegamos em nosso lar, somos um tirano, um carrasco, mal-humorado, não ajudamos sequer aqueles que estão próximos de nós. Olha a palavra servindo de instrumento de contemplação. A palavra ficando estagnada. Por isso que nós, espíritas, não nos prendemos na letra, nós buscamos o espírito que vivifica, que transforma. Porque estas coisas começam a nos tornar indivíduos incongruentes e, aos olhos de quem está de fora, hipócritas. Imaginem eu aqui falando de amor, de bom samaritano, termino a live, acontece alguma coisa comigo, passo aí por algum lugar, vejo o irmão necessitado que me pede algo, um prato de comida, e eu nego. Foi em vão minha palavra. Ao invés de me iluminar, me obscureceu. Esse intelecto ficou inerte, que nem o do sacerdote, e o espiritismo serviu a mim apenas como instrumento de contemplação, mas não de transformação. E aí é preocupante, isso é grave. Isso é grave, porque o tempo está passando. Está passando. E se a gente tivesse a verdadeira noção do tempo, do valor do tempo em nossas vidas, a gente estava correndo. Correndo. Porque a fila está grande. Lá na obra, há uns 60 anos atrás, naquela obra O Roteiro, psicografada por Chico Xavier, na mensagem O Educandário, e, mano, isso são 60, 70 anos atrás. Ele já traz naquela época que tinha mais de 20 bilhões de espíritos esperando uma possibilidade de reencarnar na escola terrena. 20 bilhões. Então, o nosso tempo é de ouro. E às vezes a gente fica apegado a coisas pequenas. Quando não estamos contemplando a palavra, estamos contemplando a matéria. As coisas que os olhos e que os olhos podem ver e que as mãos podem tocar. Ou seja, as coisas vinculadas ao ter e não ao ser. Porque as coisas do ter estão caminhando pela matéria. E como a matéria é temporária, é passageira, é efêmera, logo, o que ela proporciona a nós também é. Mas as coisas do espírito são atemporais, imortais, não morrem. Portanto, o que as coisas espirituais nos proporcionam, as alegrias espirituais, são eternas. Então, quando a gente vem aqui e trabalha reforma íntima, mudança interior, é nesse caminho que nós estamos falando. É nesse sentido de caminhar, porque Jesus mostrou o quê? Que nós aqui estamos para servir e não para ser servido. Só que o sacerdote e o levita, eles continuam ainda no modelo do ter e eles querem ser servidos. E eles querem ser vistos, ou seja, estão muito presos ainda ao ego. Pergunta 785 da obra O Livro dos Espíritos: qual o maior empecilho para o progresso humano? O orgulho e o egoísmo. E depois eles prosseguem. Mas o orgulho e o egoísmo, características do ego, que quer ter tudo para si, a atenção, a razão, o saber. Então, este movimento a gente tem que correr dele.
O nosso movimento, nós espíritas, somos chamados na atualidade. E aqui, antes de caminhar agora para o samaritano, eu quero fazer um adendo, porque eu disse aqui as coisas do ter. Então, é preciso ter uma atenção especial nisso. Nós espíritas não condenamos a matéria, porque entendemos que a matéria é ofertada pelo Criador a nós para o nosso progresso. O problema não é ter posse da matéria, mas é ser possuído por ela. Ou seja, o problema sempre está nos excessos. A gente pode, é claro, ter uma casa confortável, se esforçar para ter um bom carro, uma boa condição de vida, para viajar. Claro que pode. O problema sempre está no excesso. Se minha consciência só vive focada no ter, nas coisas do dinheiro, cuidado, é um alerta. Porque morremos como vivemos. Então a morte pode ser para nós libertadora ou uma carrasca, depender das nossas ações. Ela pode nos elevar ou nos rebaixar. Tudo depende da conduta que tivemos enquanto seres encarnados. Então, o nosso esforço diário, entendendo isso e entendendo que lá na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, a gente vai encontrar uma mensagem que se intitula O Homem no Mundo, e ele vem falar, o Espírito Protetor vem falar exatamente sobre isso. Que nós estamos encarnados e temos, portanto, que viver como tais. Mas sempre buscando fazer cada coisa com um sentimento de pureza, com um sentimento que eleve. Ou seja, o que vale é a intenção. E sempre evitando, se possível, os excessos. Assim como, aqui é interessante que Jesus traz. O que? O levita e o sacerdote, eles têm excessos de conhecimento, excesso de uma crença, do saber espiritual, mas esse saber tornou tão excessivo que eles agora só ajudam quem é da religião deles, quem comunga dos pensamentos deles. E aí a gente vai para o samaritano, que é o nosso esforço. O samaritano, que era visto pelos judeus como um ser herege, contemplavam a Torá, os 5 livros do Pentateuco mosaico. Eles não aceitavam nenhum livro que vem depois. Então, eles eram tidos pelos irmãos da Judéia como realmente hereges, seres à parte, eles eram excluídos pelaquela sociedade. E foi exatamente este excluído, este dito equivocado, que parou e ajudou aquele homem que estava semi-morto, e ele atou nele. Ele atou, passou a faixa nele, atou-lhe, derramou nele o quê? O óleo da caridade e o vinho da compaixão, da empatia. Aquele companheiro, aquele samaritano, se condoeu por aquele homem que estava fragilizado. Por aquele homem que se encontrava momentaneamente em um estado de estagnação, estava precisando de ajuda. Com suas feridas, este irmão acolheu ele. Então, essa empatia, este movimento, essa palavra tão falada hoje em dia, empatia, gosto de dizer que a empatia é a coroa do amor, porque, por assim dizer, é ela que é a ignição para o amor, porque ela propicia conexão com o outro. Ser empático não é tomar as dores do outro para si, mas é sentir as dores do outro para ter com elas profundo respeito. Jesus fazia isso. Com muito respeito, Jesus tocava a cada alma. Com muito respeito, Jesus caminhava em direção àqueles que sofriam, entendendo que cada um deles trazia histórias inúmeras gravadas neles. Então, o samaritano, este samaritano se utiliza da empatia para se conectar com o próximo.
Tem um poema muito lindo, gosto muito deste poema de Jacob Levi Moreno, criador do psicodrama, uma das abordagens dentro da psicologia. Levi tem um poema imortalizado que ele diz o seguinte: dar-te-ei os meus olhos e tu me darás os teus, e eu verei o mundo pelos teus olhos e tu verás o mundo pelos meus. Olha que belo, que lindo. É a empatia resumida em um poema. É um movimento, primeiramente, cognitivo, se colocar no lugar da pessoa. O que levou ela a chegar neste estado? O que ela está sentindo? Se fosse eu gostaria de ser acolhido, esclarecido, amparado. É a famosa regra áurea, porque Jesus já ensinou a empatia lá atrás. Só que ele não trouxe nesse termo sofisticado. Mas a empatia que Jesus demonstrou é fazer ao próximo aquilo que você queria que lhe fosse feito. Aí está a compaixão, a caridade, a empatia, a benevolência, a indulgência. Tudo imerso neste ensinamento. Imagine viver este ensinamento com profundidade. Mas o samaritano, ele entende agora que, e isso é interessante, não é mais o semelhante. O samaritano não está contente com o semelhante. O samaritano entendeu aquela mensagem de Jesus, que está lá em João, capítulo 15, versículo 12. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Quando a gente vai procurar o significado da palavra outro, vai dizer que é algo ou alguém. Então agora se desvinculou desse vínculo somente humano. A ajuda que o bom samaritano estende é também agora a toda a obra da criação. Olha como Jesus é fantástico. Ele foi de mansinho, mostrou que era o próximo, aprendeu que o próximo é o seu semelhante. Aprendi. Então agora você vai aprender que não é mais só amar ao seu semelhante, é amar ao outro, é amar a todas as obras da criação. E o bom samaritano entende que as obras da criação se manifestam ao seu redor de forma exuberante. Pode ser um cachorrinho machucado, pode ser um irmão, pode ser a própria natureza, que é a sua irmã. Ele amplia agora a visão dele. Então, ele ajuda ao outro. E tem um detalhe: Jesus disse, amai-vos. Ele retirou do amar, era um singular. E ele trouxe para amai-vos, ou seja, unilateral. Porque tem pessoas que querem ser amadas, mas não querem amar. Então não tem sentido. Jesus mostrou que não. Querer ser amado é justo. Mas amar, querer ser amado é pouco. Ame mais. Porque já dizia na formosa e bela oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Então, meus queridos amigos, esta palavra, este ensinamento de Jesus, nosso esforço é ser este samaritano em nossa atualidade. O samaritano não é perfeito. Claro que não. O samaritano é um ser imperfeito, que busca todos os dias esta perfeição. É aquele que vive aquele ensinamento que está cunhado lá no capítulo 6 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, onde o Espírito da Verdade vem dizer: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o bom samaritano se esforça para mesclar o conhecimento com o amor e colocar o amor acima do conhecimento. Porque é amai-vos e instruí-vos, não é instruí-vos e amai-vos. Então, a instrução é necessária, porque muitas vezes temos um amor enorme, uma boa vontade enorme, mas não temos a instrução correta para amparar, esclarecer e despertar a consciência de um determinado irmão, ou até mesmo consolá-lo. Então, por isso que é preciso também se instruir. Mas não só se instruir para que
Não caiamos no movimento do sacerdote e do levita. Amar, sobretudo. Amar sem limites, sem fronteiras, sem barreiras. E nós somos convidados nesta atualidade, neste momento de pandemia que vamos passando aqui, a amar agora não somente aqueles que estão dentro do nosso lar, mas também aqueles que se compadecem. Quando nós não conseguimos nos sensibilizar frente às dores alheias, nós estamos adoecidos. Adoecidos pelo verme do orgulho, do egoísmo. O egoísmo centrou a gente em nós. O outro não existe. Quando a gente perde essa dimensão do outro, a gente adoece. O bom samaritano, ele faz do outro uma extensão de si, não no sentido de sobrepujar ao outro seu desejo, mas no sentido de internalizá-lo dentro dele. Isso eu acho belo, que foi o que o bom samaritano fez. Aquele outro sofredor virou uma extensão dele, e ele não podia passar ali sem amparar aquele irmão. Então, o outro, as coisas, o nosso semelhante é a manifestação de Deus em nosso caminho. E nós subimos até o Pai, por assim dizer, degrau até degrau, reencarnação pós-reencarnação, por intermédio deste sentimento sublime que é o amor. Por intermédio do amor ao próximo. Amor a si, porque é preciso amar a ti, o próximo, como a ti mesmo. Não se pode dar aquilo que não se tem. Mas também, quando amamos o próximo, esse amor que está aqui dentro, tiramos esse amor agora, jogamos ele para fora, este outro é a ponte que nos conduz a Deus. E Deus, na primeira pergunta da obra O Livro dos Espíritos, que é Deus? A gente entende que Deus é a inteligência suprema do universo. Portanto, é também a causa primeira de todas as coisas. Então, em tudo que olharmos, haverá de ter a assinatura de Deus. Então, tudo, por onde caminharmos, é a manifestação de Deus em nosso caminho. E sejamos gentis, feito o bom samaritano, que tenhamos com aqueles irmãos que estão em sofrimento, pode ser dentro do nosso lar, na casa espírita, no trabalho, na nossa profissão, que tenhamos com ele empatia, indulgência, que exerçamos com ele a caridade, aquela professada por Simão Pedro, a que cobre a multidão dos nossos equívocos. E assim, meus irmãos, vida após vida, nós começamos a ascender para Deus. Mas desde já somos convocados exatamente a isto. Somos convocados a sermos diariamente um bom samaritano. Não importa, derrapou, retorna para o caminho. E o caminho, e a verdade, e a vida é Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. A você, Jefferson, que nos permite ter uma reflexão em torno da parábola do bom samaritano, e a gente vai... Deixa eu começar com Jorge Fonteles, depois eu tenho uma pergunta a fazer, a avaliação feita por você. Jorge chegando, e também colocar o Rafael já também na telinha. Ficamos juntos agora, Rafael, por gentileza. O Rafael que está chegando. Todos nós participando aqui desse bate-papo sobre o tema. Com você, Jorge, primeira pessoa a fazer a pergunta. Jefferson, um prazer em revê-lo em duas oportunidades neste augusto ano. Espero que antes que o ano decline em seu ocaso, nós tenhamos outras oportunidades. A vida possui dualidades. O dia, a noite, o bem, o mal, o amor e o ódio. Por que essa tendência do ser humano a odiar com muita intensidade? Como a psicologia pode entender esse amor que adoeceu em si? Por que o homem tem essa tendência ao ódio?
Por quê? Aí, nesse quesito, eu vou me ancorar não em Freud, mas em Jung, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. Para o Freud, o oposto do amor é o poder. O oposto do amor é o ódio. Para Jung, o oposto do amor é o poder. Por quê? A gente vai apresentar, a gente vai ver que os vínculos de ódio, esse amor, como você bem disse, irmão, que adoece, ele adoece por quê? Porque a gente quer ter posse sobre o outro. Porque a gente quer que o outro pense como nós, sinta como nós, perceba a realidade como nós. A gente quer aprisionar ao outro na gaiola de nossas convicções. A gente quer aprisionar ao outro nas gaiolas de nossas expectativas pessoais. Só que o problema é o seguinte: na mesma medida que criamos expectativa, a gente também caminha por um mar de frustração. Porque o outro não é obrigado a nos frustrar. E aí, frente a esta frustração, surge este sentimento que você falou. Então, a pessoa que está muito ainda centrada nela, no desejo dela, ela reduz a realidade a ela ainda está nas coisas, como eu disse, do ter. Ela está muito presa no ego. Agora, quando a gente vai além, que é a mensagem de Jesus, que se desloca desse e vai para o outro vira a nossa realidade. Porque essa tendência humana por quê? Porque o ego continua sobressaindo. Então a gente tem que trabalhar aí. Não ter posse, mas procurar exercer vínculos de amor. Aceitar o outro como é, desde que essa imperfeição não desarmonize o ambiente, não prejudique nossa vida. É aceitar o outro em sua expressão, em sua escolha, nas suas mais diversificadas escolhas dos papéis sociais, e não querer reduzi-lo a nós. É por tentar sempre escravizar o outro que a gente está aí, no ódio, na raiva, na tristeza. Muito obrigado. Profundo. Rafael, você tem perguntas a fazer, Rafael, por gentileza. Boa noite, Jefferson, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Jefferson, nós podemos, me diga se é possível, seguir o exemplo mostrado na parábola de agir como o bom samaritano? É possível agir daquela forma, se dedicar ao outro, fazer o bem, mas movidos pelo orgulho. Se nós agirmos dessa forma, atuarmos no bem, prestarmos auxílio ao próximo, mas movidos pelo orgulho, ou seja, cheios de nós mesmos, agindo de forma vaidosa, a fim de aparecer com aquilo, ou de fazer o bem a fim de que nós realmente sejamos reconhecidos como pessoas que fazem o bem. Enfim, movidos pelo orgulho, pela vaidade. Nós estaremos, dessa forma, seguindo o ensino que está exemplificado através da parábola. Faz sentido fazer o bem movido pelo orgulho? Ou, de fato, como o próprio texto de Allan Kardec nos aponta, a humildade se faz necessária, e por quê? A humildade, a gente entende que ela é uma virtude essencial. Não foi por um acaso que Jesus abriu o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, uma série de virtudes que nós devemos adquirir para que, vida após vida, nos purifiquemos de dentro para fora. E a primeira dela, bem-aventurados os pobres de espírito, porque a humildade abre a porta para as demais virtudes da alma. Olha como Jesus nunca jogou palavras ao léu. Tem uma ordem encadeada e precisa. Então, a humildade era de suma importância, porque quando nós fazemos um ato, e aí eu até me relembro daquela Jesus que vai trazer o exemplo, né? Que a gente vai trazer agora para a nossa vida. Ele traz, por exemplo, da prece, que ele diz assim: quando você for orar, não faça como os fariseus, os mestres da lei, que falam palavras repetitivas e que batem no peito. O orgulho que você acabou de falar. Então ele diz: faça como publicano. O publicano estava lá no fundinho, chorando, falando que era pecador, mas rogando a Deus, agradecendo ao amparo. Então o que Jesus veio salientar aí? Que o importante, Jesus e a doutrina espírita ressaltam, é a intenção.
De fato, a gente entende o quê? Que esse gesto amparou uma pessoa, não é perdido. Só que ele não é validado em absoluto dentro de nós, dentro de nossas consciências. E nós, quando desencarnarmos, no tribunal da consciência, lá seremos cobrados. Olha, lembra? Você gostava de fazer aquilo? O bem, se dava com essa mão e espalhava o bem que você fez pela outra, ou seja, você colocava a pessoa em uma condição de humilhação. Ela que já está se sentindo extremamente. Paramos para colocar no lugar das pessoas que estão fragilizadas, passando por algum problema. Se chega lá com uma ajuda, às vezes está diversas ajudas, desde o pão físico ao pão espiritual, ela já está constrangida, e você vai lá e fala, mas eu fui lá, ajudei a pessoa fica mais constrangida. Então, é de suma importância que tenhamos a humildade em nossas ações, em nossas práticas caridosas. Por quê? Porque senão a gente vira de novo, torna a repetir, um sacerdote e um levita. Então é isso. Então, a gente não precisa ser reconhecido pelos homens. Ok. Por Jesus. A humanidade de Jesus não tinha o conhecimento que detemos hoje na área, tanto da moral cristã, tanto na psicologia moderna. E para entender as diversas facetas da criatura, Cristo conta então uma história muito comum em termos de violência nos dias de hoje, mas para responder uma pergunta transcendental. Alguém que queria saber o que é que ele faz para alcançar a vida eterna, para chegar realmente ao Éden, que suscitava a Bíblia, a moral. E Jesus formula, então, uma historinha, elegendo 3 categorias de pessoas da parábola, que parece significar que cada uma delas tem um sentido educativo, se você confirma para mim. Mostra o caráter evolutivo de cada um, do religioso, do levita, daqueles que têm conhecimento, mas exatamente, provavelmente, o samaritano, por ser uma pessoa que era desprezada, por ser considerado herético, como você falou, ele não age pelo conhecimento para alcançar, pelo saber, mas age pela essência natural do ser humano, que ainda há pouco o Jorge falava, como é que se conhece o bem, o mal, a bondade, a maldade, o amor, o ódio, e como é que a gente tem uma tendência enorme para escolher sempre o lado errado. É a nossa imperfeição? Eu pergunto a você, Jefferson. Kardec traz exatamente isso, Nonato, lá no capítulo 3 da obra Gênesis. Deus e o mal. E lá ele vai trazer o seguinte, ele vai dizer que o sofrimento humano é ocasionado por um mal. Este mal possui uma raiz. E que raiz é esta? As paixões. E o que são as paixões? Conhecidas hoje popularmente como as emoções, ou seja, instintos que nos impulsionam a atitudes impulsivas. Então, muitas vezes, nós buscamos agir para depois pensar. E aí estamos, então, sofrendo, vida após vida. Mas esta tendência também de procurar o mal é porque a pessoa desconhece o mal que há nela. Já dizia Jung que a melhor maneira para lidar com a escuridão alheia é conhecendo a própria escuridão. O que ele quer dizer? Que quando você não se aceita, você prossegue vagando, procurando a dor e atitudes equivocadas. Então, a falta do autoconhecimento nos torna refém de nós mesmos, de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. Mas não só o autoconhecimento, a autoaceitação. Não basta conhecer, é preciso aceitar para se modificar. Então, esses 3 personagens, por assim dizer, Nonato, eu gosto de entender que eles são um termômetro espiritual para mostrar o estágio moral em que nos encontramos em relação ao saber divino que nos foi ofertado por Jesus e ampliado pela doutrina espírita. Então, o que a questão é indagar. Eu estou sendo um sacerdote? Excesso de conhecimento?
e falta de amor, eu estou sendo um levita, contemplo a palavra, os livros, a crença espírita, mas não do movimento para ajudar aquele que sofre? Ou o meu esforço agora está no caminho do bom samaritano? Então, por isso que é preciso se conhecer, se aceitar para se modificar, para parar de ser refém dessas armadilhas mentais, emocionais, que muitas vezes caímos. Aliás, tem um terceiro personagem que é o hospedeiro, o estalageiro, que Sim, mesmo provavelmente sabendo da condição da raça de onde provinha o samaritano, mas mesmo assim, ainda que ele tenha realmente levado em conta a necessidade de pagamento, mas mesmo assim aceitou exatamente o pedido do, da pessoa, do samaritano. Então, é notável isso que a gente acompanha. E tem uma pergunta chegando exatamente quando você falou hoje da pandemia. Elisângela Ferreira, ela diz, boa noite, querido, nessa pandemia nunca se viu tanta miséria nas ruas aqui em Fortaleza, como ser samaritano para agir, seja para o pão ou uma palavra edificante diante de tanta tristeza. irmã Elisângela, arregaçando as mangas. Algumas casas espíritas aqui de Taubaté, interior de São Paulo, começaram movimentos aí da cesta básica, de ir amparar irmãos que estão na condição aí, morando na rua, uma condição desfavorável. Ou seja, por quê? Porque muitas vezes é preciso mais do que palavras, é preciso atitude. E se muitas vezes você não tem o pão físico, a gente pode ter o pão espiritual. Tenho eu uma bendita possibilidade, oportunidade de luz na minha vida, de uma vez durante um mês poder sair para justamente fazer esse trabalho com esses irmãos que estão morando na rua. E a gente vê que o pão, muitas vezes, para ele, o pão físico mesmo, a comida, é secundária. Você acredita, Nonato? Eles choram, principalmente em dia de chuva, que vem frio, vem a solidão. Eles choram, eles desabafam com você, eles pedem abraço. Você chama eles pelo nome, uma coisa fantástica. O olho deles fica cheio de lágrimas. Por quê? Porque eles são esquecidos. Então, a nós, minha irmã, seja esses irmãos em condição desfavorável, seja o vizinho que está passando necessidade, se você tiver, ajude. E seja também, Jefferson, não tem dinheiro, vai contribuir com pão moral. Pode ir, tem. Então, arregaçando as mangas, irmão. O bom samaritano não fica estagnado. Quem fica é sacerdote e levita. O bom samaritano é movimento. Ok, nós estamos já no final aqui desse maravilhoso encontro que todas as semanas a Federação Espírita do Estado do Ceará promove, e na próxima semana o Espiritismo em Pauta vai ceder o espaço exatamente para a celebração do 20º Congresso Espírita do Estado do Ceará, que começa exatamente na quarta-feira, dia 13, e vai até o dia 17 de outubro. Nós já falamos aqui que o tema central desse ano, Amai-vos e Instruí-vos, é o tema do Congresso, que é destinado aos espíritas de todas as localidades, curiosos, simpatizantes de todas as denominações religiosas, que possam se abrigar ao som mavioso dos ensinamentos crísticos que tanto nos refazem e nos atraem para o lado bom da espiritualidade. Quero agradecer a todos os internautas. Estava o nosso querido Rafael estava colocando aí na telinha a citação de vocês. Muito obrigado, de todas as partes do país. E vamos torcer, pedir aqui o Jorge que rapidinho faça uma prece de encerramento, agradecendo a todos pela participação. Senhor, nesses dias de luta, em que a tristeza veste-nos e a esperança parece sumir diante de nossas mãos, permita-nos, Senhor,
a acalentar sonhos do bem, sonhos de felicidades, sonhos de superação. Sê conosco em todos os instantes, para que a caminhada seja firme e possamos vencer com ternura e brandura os percalços do caminho. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, paz e bem. Obrigado, Jefferson, mais uma vez. Eu Rafael, que agradeço, Jorge irmão. e a todos vocês.